O prazer de ser mãe, João, capítulo 16, o Evangelho de João, no versículo 21. O prazer de ser mãe, a Bíblia fala sobre esse prazer. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Então, a aflição, ela passa, a dor do parto, ela passa, a tristeza, ela passa, a dificuldade, ela passa, tudo aquilo acaba no momento em que aquela criança nasce, que a mãe põe os olhos naquela criança, que a mãe põe os olhos naquele bebê. Assim a nossa vida, como acontece com a gravidez, como acontece com o nascimento, como acontece com uma mãe ao ter um filho, assim a nossa vida com Deus. A experiência que essa mãe tem não é só no momento do nascimento desse bebê, a experiência que essa mãe tem vai ser para sempre, porque todas as vezes que você tem um sonho, e esse sonho você busca a realização dele, e quando ele acontece, você sabe que quando nós temos sonhos, existem aflições, existem lutas para você conseguir alguma coisa com suor, alguma coisa com seu estudo, alguma coisa com seu suor, alguma coisa com a sua perseverança, com a sua luta, é aflito. Acontecem aflições, acontecem lutas, acontecem choros, acontecem situações desagradáveis, acontecem situações e decepções todo o tempo. Mas quando você alcança, você lembra do suor do teu rosto, você lembra da tua luta que você teve e você dá valor, porque aquilo não veio de graça, aquilo teve um trabalho, aquilo teve uma luta. Então não é fácil gerar uma criança, e nós fazemos esse comparativo a esses 9 meses de gravidez, a 9 meses que você terá, ou mais tempo, de gerar com Deus esse sonho. Deus vai gerando esse sonho vai se formando, até acontecer esse projeto na tua vida. Seja de um casamento, seja de um projeto financeiro, seja de um projeto de estudos, seja o que for. Tem um tempo para gerar a semente ela frutificar, ela ser gerada e ela nascer. Então, o nascimento de um filho é algo que muitas vezes, quando as pessoas às vezes dizem assim, eu tive um filho indesejado, eu tive um filho que eu não queria ter, isso aí já é um outro problema. Nós estamos falando de um filho que nasce de maneira normal, de maneira natural, querendo o pai, querendo a mãe ter, querendo esse sonho, que não é uma coisa forçada, aconteceu, é uma coisa que foi planejada. Então veja a alegria que a Bíblia demonstra, que uma mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Diga glória a Deus. Nós vamos falar sobre uma mulher de uma jornada de fé muito grande, e que é um exemplo para você mãe, é um exemplo para você mulher, que tem enfrentado dificuldades, lutas, tempestades, seja o que for, para cuidar de seu filho, fazer o papel de mãe, cuidar desse papel de ser mãe muito bem e na presença de Deus. Pode abrir Segundo Reis, no livro de Segundo Reis, no capítulo 4, você pode abrir junto com alguém, você está sem Bíblia, para você participar desse texto. A sunamita e seu filho, uma jornada de fé, uma mulher que, dentre todas as mulheres na Bíblia, ao meu ver, uma mulher que mais desenvolveu fé, mais teve fé, é um exemplo muito forte, não só para você mãe, para você mulher, mas é um exemplo muito forte para todas as pessoas que estão aqui essa noite, todas as pessoas que vão ouvir esse texto. Presta atenção, a sunamita e seu filho, algo que ocorreu aqui na vida dessa mulher, na vida dessa, muito importante, uma mulher que tinha uma promessa de Deus de ser mãe. No início ela não podia ser mãe, mas havia uma promessa sobre ela. No capítulo 4, no versículo 16, disse Eliseu, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela,
não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não mintas a tua serva. Por que essa mulher duvidou desse profeta? Por que essa mulher duvidou desse homem de Deus? Olha o versículo anterior. Então disse o profeta: que há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Aí no versículo 14. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Esta mulher, ela não cria porque o marido dela era um marido velho. Um marido que certamente não poderia gerar mais filhos. A realidade do casamento talvez já fosse uma outra também. Então ela não creu no profeta. Você vai ter um filho. E ela não creu, ela teve dificuldade de crer. Mas o profeta foi incisivo. Dentro de um ano você vai ter um filho. Aquele homem trouxe a promessa para ela. A mulher concebeu no 17, deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou-o e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Então ela abordou a jumenta, disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. 2 vezes essa mulher fala que tudo estava indo bem. Com um menino morto dentro de casa, com um filho morto dentro de casa. 2 vezes. Ela diz: tudo vai bem para o marido e tudo vai bem para o profeta. Até para o profeta ela falou: tudo vai bem. Até que ponto você pode ser uma pessoa assim? Até que ponto você pode ser uma pessoa de fé nesse nível? Uma mãe perdeu um filho e reagir desse jeito. Até onde? Até onde você, como mãe, você pode chegar a ser parecida com essa mulher? Há uma diferença muito grande da gente ler a Bíblia e a gente praticar a Bíblia. Há uma distância muito grande. E cabe a cada um pensar em que distância está. A que distância eu me encontro desse versículo? A que distância eu me encontro desta palavra? A que distância eu me encontro daquela outra palavra? Ninguém melhor do que você para saber. Porque ela não pediu filho a Deus. O homem que veio trouxe a promessa para ela: dentro de um ano você vai ter filhos. Na mente dela ela sabia: eu não posso ter filhos. Eu não vou mais gerar filhos. Ela já sabia a situação dela e do marido, sabia a situação do casamento, sabia a situação que ele era um homem idoso. Ela já sabia tudo e ela não creu. Ela não teve fé. Quantos momentos você, mãe, você, mulher, você passa? Hoje você recebeu abraços, hoje você recebeu presentes, hoje você recebeu felicitações, hoje você recebeu carinho por ser mãe, por ser mãe. E a Bíblia diz da coisa gloriosa que é ser mãe. A Bíblia fala da coisa gloriosa. Infelizmente tem muitas mães a uma altura dessa triste,
por problemas familiares, por separações, por divórcio, que não pode ter seus filhos e receber um abraço de seus filhos. Infelizmente, nesses dias, não há só alegria. Era muito bom que só houvesse alegria. Mas existem mães inimigas de seus filhos. Existem filhos inimigas de mães. Então nem todas as mães hoje estão alegres. Nem todas as mães que é um direito de estarem, mas não estão. Só Deus é que sabe como tem pessoas agora sofrendo, querendo receber um abraço, onde muita gente recebeu carinho e outras não estão recebendo. Mas esta mulher, no início, ela não creu, no início ela não teve fé, ela não desejava isso, e ela vai a este homem, e quando ela chega a este homem, logo adiante, ela vai dizer a este homem que não pediu filho, ela não pediu filho. Olha aqui no 27, chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para a retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor encobriu de mim, e nada me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela chega para o profeta, que profetizou na vida dela que ela ia ter um filho com 1 ano, e diz: eu não pedi filho nenhum para passar essa dor. Eu não pedi filho nenhum para que esse filho viesse morrer. Eu não pedi, porque tu me prometeu. Olha que o profeta diz antes que a morte do menino foi encoberta dele. Quando ela chega, que se joga aos pés dele, falando de maneira incisiva: eu não pedi filho. Você disse que eu ia receber esse filho, porque esse filho se foi. Veja que ela chega, se lança nos pés do homem, e o homem diz assim: Deus escondeu isso de mim, Deus não me mostrou, Deus não me revelou. Olha este versículo, o versículo 27. O empregado dele, Geazi, chegou para a retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Ela veio chorando, se jogou aos pés do profeta, e o profeta diz: não, Deus não me revelou nenhum acontecido, nada que ia acontecer sobre esse rapaz. Mas deixa ela chorar, ela está chorando, ela está em amargura, deixa ela chorar. Ela está amarga. Mas por 2 vezes, essa mulher teve uma fé irreparável. E quantas vezes você, mãe, vai precisar ter essa fé? Quantas vezes você, mãe, vai precisar, por amar o seu filho, por amar os seus filhos, você ter essa fé de acalmar a tempestade na sua casa, acalmar a tempestade na sua família. Você ter a capacidade de dar um colo a um filho que perdeu o vestibular. Você ter a capacidade de dar um colo a um filho que perdeu o emprego. Você ter a capacidade de dar um colo. E que força Deus dá a uma mãe, uma vida inteira, que às vezes os jovens não poupam a mãe, de dizer assim: eu não vou levar esse problema para minha mãe. Minha mãe tem uma idade avançada, mas leva. Eu não vou levar esse problema para minha mãe, eu não vou falar isso para ela. Tem filho que os filhos descarregam na mãe e no pai todos os problemas, sem observar que eles têm uma certa idade, sem observar que a pressão pode subir, sem observar que podem ficar nervosos, que podem passar a noite sem dormir. Mas qualquer briga com o namorado, fala para a mãe. Qualquer briga com o namorado, fala com o pai. Qualquer situação que ocorre com um jovem tendo 20, 25, 30 anos, fala para uma mãe de 70. Desabafa com a mãe com 70, 60 anos. E fala. E que capacidade Deus dá às mães para ouvir, para saber, com 60 anos, 50 anos, para depois que os filhos já estão crescidos, aí vem os netos, e ela continua fazendo muitas vezes o papel de mãe. Já fez com filhos e agora está fazendo com os netos.
Aquele neto de 15 que saiu 3 horas da manhã, não chegou ainda. Que foi para uma festa, foi para uma balada, e aquela pessoa já tem 70 anos e está se preocupando com o neto como se fosse um filho. Porque muitas vezes ninguém, nem a primeira geração, nem a segunda geração poupa. Fala para a avó, minha avó, ore por mim, porque tem alguém querendo fazer isso comigo. Eu conheço um neto meu que a vida é assim. Todo dia, ele tem 30 e tantos anos, todo dia ele ocupa a senhora de 70. Todo dia. E ele trabalha numa situação de risco. E ele diz, ore por mim. Minha avó, ore por mim agora, que eu estou aqui numa situação de risco. Minha avó. Como se a avó fosse uma super mulher. Mas na verdade que diante de Deus, Deus quer te fazer uma super mulher. Deus quer fazer você mãe essa super mulher que você tem sido. Deus quer fazer de você uma mulher sábia, uma mulher de oração, uma mulher forte, muito mais forte do que os homens. Porque tem muito pai ausente. Tem muito pai ausente, que não quer saber do boletim, que não quer saber do namoro do filho, que não quer saber, e quando a mãe fala, diz assim, não fale nada para mim não, porque eu não tive pai para ficar resolvendo minha vida não. E que ele se vire. Tem muito pai que faz isso. Meu problema é ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro eu tenho que estar com a cabeça boa. Não traga preocupação para mim, eu tenho que botar grana em casa. Muitos pais fazem isso. Aonde que um pai vai virar uma noite para saber que hora vai chegar, que hora minha filha vai chegar, esse namoro, eu vou ficar aqui na porta esperando, ele vai proibir, ele vai dar uma ordem, não quero namoro aqui em casa, mas ele ficar esperando a filha chegar 3 da manhã com o namorado, aonde? A mãe fica, a mãe vira à noite, a mãe fica até 5, 7, então você é uma super mãe. Marido, vire para sua esposa e diga, você é uma super mãe. O primeiro que tem que reconhecer você, marido, tem que reconhecer que sua esposa é uma super mãe. Isso que essa mulher fez aqui, tudo vai bem, só uma pessoa 100% de Deus, cheia de Deus, uma mulher que passou vivências, que passou lutas, que passou... Olha, essa mulher, essa sunamita, ela não se converteu nesse dia que ela recebeu essa promessa. Essa mulher já tinha um coração convertido, essa mulher já era preparada. Ninguém que não é preparada não tem uma reação dessa. Então veja aqui, ó. Veja. Porém disse a mãe do menino no 30, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que ele voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não despertou. Veja que Eliseu mandou primeiro Geazi, vai lá, ressuscita o menino. Geazi foi e o menino não ressuscitou. Alguma coisa aconteceu com Geazi. Alguma coisa aconteceu nesse momento que o menino ressuscitou. A ordem não foi da mãe, a ordem foi de Eliseu. E o menino não ressuscitou. Inclusive tem um estudo sobre isso. Como não ressuscitar os mortos. Foi os 6 erros de Geazi. Como não ressuscitar os mortos. Agora olha o 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou, fechando a porta sobre eles, ambos orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Diga glória a Deus. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse, chama a sunamita.
ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, inclinou-se à terra. Então tomou seu filho e saiu. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor. Esse texto aqui do 8 ao 37, dá para você estudar aqui bastante. Ela recebe uma promessa no 16, 4:16, ela recebe uma promessa. Ela passa as aflições e uma mãe passa as aflições. Coração de pai, coração de mãe é uma coisa tremenda. As aflições que um pai e uma mãe passam. E que uma mãe passa. Interessante que a mãe pode ter 70, o filho pode ter 50. Mas para a mãe é como se tivesse 1, 2 anos ou 3 anos. Aquele menino não cresceu. Aquela moça não cresceu. A mãe continua. E o filho, os filhos não entendem. Quando chega com 18 anos, já tenho 18, eu já sou de maior. Quando tem filho, eu já sou mãe, minha mãe. E a senhora quer me ensinar? E a senhora quer mudar? E a senhora quer isso, quer aquilo? Não entende essa aflição que ocorre no coração de uma mãe. Essa mulher passou por aflições. Deus capacitou ela a enfrentar com fé. Olha o versículo 23. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é uma lua nova nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Ela falou isso para o marido. Tem muitas mães que sabem o esposo que tem. Esconde fatos. Esconde fatos. Porque o marido não tem preparo para ouvir ou para saber de alguma coisa que os filhos fizeram. E a mãe agora já esconde, e sabendo que se o marido descobrir vai ser pior. Por que você escondeu isso de mim? Por que você não me falou? Mas a mãe esconde porque o pai não tem preparo para ouvir. Não tem um preparo para saber. Então é mais uma aflição que a mãe passa. Mas essa mulher, ela reagiu, ela não disse ao marido, ela só foi atrás do homem de Deus. Ela só foi atrás do homem de Deus. Essa mulher tinha vizinhos, sim ou não? Tinha vizinhos. Essa mulher tinha parentes, sim ou não? Tinha. Todo mundo tem parente. Essa mulher tinha um marido e tinha os empregados. Mas ela teve a capacidade de passar pelo marido, pedir ao marido: hoje você pediria o carro emprestado do marido. Ela pediu um animal. Me dá seu animal aí para eu montar e vou atrás do profeta. O problema dela era para resolver com Deus. O problema dela era para resolver com o profeta. Eu não pedi filho. Esse homem chegou na minha porta, profetizou um filho, esse filho com 1 ano nasceu. Conforme ele disse. Então na terra, só quem pode resolver esse problema é este homem. E eu vou atrás dele. Eu vou até ele. Ela não disse para o marido, ela não disse para os empregados, pediu um animal emprestado. Me dá um animal que eu vou montar. E o marido perguntou: você vai aonde? Você vai atrás desse homem de Deus para quê? Hoje não é dia de culto, que era o sábado. Hoje não é lua nova, não é festa na igreja, porque tinha festa na igreja nas luas novas. Para que você vai? Ela disse: não, só me dá um animal. Só me dá um animal, que eu vou atrás dele. Só me dá um animal, eu não vou mais atrás de ninguém. E ela não disse nada. Ela não falou nada. Você guardaria um segredo desse? Pare e pense. Você tem uma casa, terra e primeiro andar. Você pegou o seu filho que morreu, você botou no primeiro andar, trancou a casa, passou pelos vizinhos, passou pelas ruas, foi na zona rural, onde o marido estava trabalhando, e pediu a ele
um carro emprestado, ela pediu um animal emprestado. E essa mulher foi. Até quando ela encontrou o homem de Deus, ela chegou para o homem de Deus e disse a situação que ocorreu. Mas ele perguntou: vai bem? Está tudo bem. A Bíblia é um livro que testou a fé das pessoas ao extremo. É tudo que a Bíblia faz. Testou a fé de Noé, testou a fé de Abraão, testou a fé de Jacó, testou a fé de Josué, testou a fé de Moisés. Se você ver, é como se Deus brincasse com nós. Vou testar a fé de A, de B ou de C, de quem Ele quer. Testou a fé dessa mulher, testou a fé de Elias, testou a fé de Eliseu, testou a fé de todos. Isso você tem que entender, que o céu é muito bom. Que as nossas provas é para a gente entrar no céu. As nossas provas nada mais é. Não importa nada aqui na terra. O que importa é o céu. O que importa é você chegar lá. É uma corrida. É uma corrida. Com um prêmio para você chegar lá. E ela, como a mãe, teve aflição, teve todas essas lutas. Nada detém uma mãe com fé. Olha o 24. Ela abordou a jumenta, disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. O marido, além de dar a jumenta, deu um empregado para guiar e ir com a esposa. Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, no 25. Nada detém uma mãe com fé. Então nada vai te deter, mãe. Nada vai te parar, mãe. Nada vai parar o teu processo. Você, a mulher, realmente, a mulher tinha que chegar no nível que ela está hoje. Uma mulher valorizada, que trabalha na rua. Uma mulher respeitada, que tem chegado aos cargos. Tem chegado aos cargos dentro de empresas, organizações, cargos políticos, uma série de coisas. Por quê? Porque a mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica uma casa. E a tola ela destrói. Além da mulher ser aquela parte mais fraca, mas o Senhor Jesus trouxe uma percepção para ela de força e de poder. Uma percepção que muitas vezes os homens não têm. O homem vê muito assim à frente, a mulher vê muito ao redor. Tanto que toda mulher que tem aqui, todo homem que tem aqui, já passou por isso. Uma mulher, a tua esposa já te avisou: eu não gosto desse cara que você está andando. Eu não gostei dele. Toda mulher dá um aviso desse ao esposo, um dia na vida ou várias vezes na vida. E o homem: você é chata, você é isso, você é aquilo outro. Quando vai ver lá adiante, a esposa tinha razão. Então precisa ter muito cuidado, porque Deus sabe essa percepção da mulher, essa mulher radar. É como se fosse uma mulher radar, que ela percebe as coisas em volta. Então a mãe, ela tem essa percepção de perceber as coisas.
de sentir essas coisas mais do que o homem. Não é que Deus está transferindo um fardo, está dando um fardo para a mulher. É que Ele está dando algo que a mulher sabe usar. O homem estava trabalhando no campo. O menino estava com ele, com dor de cabeça. Olha o versículo 20. Olha o 19. Disse a seu pai: ai a minha cabeça, disse o pai dele a um moço: leva a sua mãe. Olha aí. O menino poderia morrer com o pai. Mas o pai, quando o menino, minha cabeça está doendo, meu pai, chamou o empregado, leva ele para a mãe. Leva ele para cuidar, que a mãe vai cuidar lá. E foi aí que aconteceu todo o milagre na vida do menino. E foi aí que ela, como mãe, foi testada. Leva para a mãe. Por que Deus não agiu assim com o marido? Por que Deus não fez com ele? Eu vou fazer o mesmo processo de milagre. Eu vou pegar o pai, ele vai morrer no campo. O pai vai na casa do profeta, vai chamar o profeta e o profeta vai ressuscitar. Ele sentiu as dores com o pai, mas foi morrer nos braços da mãe. E Deus realizou o milagre assim, ó. Olha o circuito. A mãe, o profeta, Deus. Deus, o profeta, a mãe. O pai saiu de cena. Quando o pai chegou em casa de novo, o menino já estava ressuscitado. E ele trabalhando, plantando, colhendo com os empregados, ganhando a grana dele. O menino já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha tudo acontecido. Ele nem soube de nada. Quando ele chegou em casa de novo, o que foi que aconteceu? Não, eu pedi o animal emprestado a você, porque nosso filho morreu. Eu fui buscar o profeta, mas eu não lhe disse. Você não me disse por quê, mulher? Você não me disse por quê? Você não conversou comigo por quê? Não, você estava ocupado. É assim ou não é, mulheres? Quantas coisas você quer conversar com seu esposo e ele está sempre ocupado? Ou quando fala de novo, lá vem você de novo com essa conversa. A mesma ladainha todo dia. Aí vai falar: marido, está acontecendo isso, isso e isso. Essa conversa de novo, não me fale mais isso não. Deus aqui usou a sunamita, deixou o homem lá colhendo os frutos na plantação, deixou ele lá plantando, deixou ele lá. Você está ocupado? Fica ocupado. Você está com os empregados? Fica com os empregados. Você está cuidando da roça? Ele estava no campo, cuide da sua roça. Então, veja o propósito que Deus tem na vida da tua esposa, veja o propósito que Deus tem na tua vida, mãe. Amém, gente? Amém, mulheres? Amém? Só mulheres, amém? Mas, bispo, eu não estou aguentando sozinha. Toda prova de Deus é suportável. Ele não dá a ninguém que não suporte, só dá a quem suporte. Se você passar uma prova, você aguentou. Aquela outra pessoa passou outra, ela aguentava passar. Você aguenta a sua, ela aguenta a dela. Então, mãe, eu quero que você saiba que o seu equilíbrio, a sua força e a sua fé vai fazer sua família, vai fazer sua casa andar a passos largos. Vai saber seus filhos serem herança do Senhor. Seus filhos serem herança do Senhor. O homem é esquentado. A mulher, às vezes, é nervosa, esquentada, mas ela tem pura obrigação
de começar a aguentar as coisas e suportar as coisas. Ela tem por obrigação de suportar mais as coisas. Deixar esse homem esquentado, às vezes, um pouquinho lá no canto dele. E você ter uma conversa com Deus. E você ter intimidade com Deus. Ter a fé que essa mulher teve. Uma fé muito forte. Ela sempre buscou Deus e buscou homens de Deus. Por que nessa hora ela recusou conversar com o marido? Por que nessa hora ela não levou o problema para o marido? Ela levou direto para Deus. Não foi o marido dela que prometeu o filho a ela. Veja o caso de Ana. Ana foi tocar no marido. E o marido virou para ela e disse: por um acaso você quer que eu me coloque no lugar de Deus, porque tu não pode ter filhos? E Ana sofreu muito com aquilo. Mas esta mulher aqui não. Ela estava no canto dela, Deus prometeu: eu vou te dar um filho. Dentro de um ano você vai ter um filho. Ela não podia ter mais filhos porque o homem era idoso. O homem já era velho. E era um desejo dela. Mas na hora que o menino morreu, quem foi que prometeu o filho? Foi Deus. Por quem? Por um profeta. O marido fez. O marido teve relação com ela e gerou. Mas quem foi que prometeu? Foi Deus. Ela se dirigiu ao homem de Deus. Eu vou acertar minhas contas agora com o homem de Deus. Cadê esse profeta? Cadê Eliseu? Passou pelo marido: me empresta esse jumento. Me empresta essa jumento, que eu vou ali ver um negócio. Você vai para onde? O que é que aconteceu? Tudo vai bem. Ela estava tão determinada a falar com aquele homem, que era o representante de Deus na terra, naquele momento, Eliseu. Eu vou até Eliseu. Eu quero falar com ele. Alguma coisa ele vai me dizer. Por que ele me prometeu essa criança? Por que essa criança nasceu e por que essa criança morreu? Não perguntou ao marido, não procurou a família, não procurou os vizinhos. A resposta estava com um só: Eliseu. Eliseu vai me dar a resposta. Quando ela chega para Eliseu falar para ela, Eliseu disse: Deus não me revelou nada. Deus me ocultou o que ia acontecer com teu filho. E ela foi, ele foi junto, o empregado foi, e lá o menino ressuscitou. Houve toda uma matemática aqui, porque a palavra de Deus é uma palavra racional. A palavra de Deus é uma palavra que acontece, que é exata, teve uma exatidão. Esses fatos aqui era para acontecer exatamente desse jeito. Não era para retirar uma vírgula de nada aqui. Era para ser desse jeito. E aquela mulher foi cheia de Deus e viveu com seu filho para sempre. Então sempre busque a Deus, que nada vai te deter. Diga assim: nada vai me deter se eu agir como a sunamita. Eu vou receber uma promessa. Diga assim: os meus filhos são promessas de Deus. Passarei aflições, mas sou mãe. Deus vai me capacitar a ser uma mãe e enfrentar com fé. Nada vai deter a minha fé. Eu sempre vou buscar Deus e os homens de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra em Atos 2. Atos 2. 17. Atos 2, 17. Existem sonhos que não são negociáveis. Não se negocia o sonho de ter um filho. Atos 2, 17. Nos últimos dias, diz a Bíblia: diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão.
Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Agora todo aquele que invocar o meu nome será o quê? Salvo. Então diga assim: o Senhor vai derramar em mim, e derramou, o desejo de ter filhos. Diga assim: é um sonho inegociável. Amém, mães? É um sonho inegociável. E seus filhos são herança do Senhor. Se a Bíblia diz isso, Deus prometeu, Deus te deu, e Ele diz que os filhos são herança do Senhor, você não vai perder seus filhos para o mundo. Você não vai perder seus filhos para este mundo tenebroso. Seus filhos são herança do Senhor. Amém, igreja? Aconteceu um fato assim um pouco parecido comigo e a pastora. Nós perdemos 2 bebês antes. E quando veio Samuel, mas isso você pensa que foi o quê? Foi fruto de erros nossos no passado. Houve aborto. Houve aborto. Quando você faz um aborto, você dá direito ao demônio ir no útero e matar uma criança. Um assassinato. Então essa visitação da morte vem. E visitou o útero da minha esposa 2 vezes. Como a gente viu que a gravidez estava difícil, o que foi que aconteceu? No terceiro eu digo: esse menino aqui se vingar não é meu. Aí eu fiz uma promessa a Deus, um voto. Fui no monte e consagrei ele. 6 meses. Você sabe que, olha o que aconteceu. Como o diabo é. Ele existe, eu conheço ele. Quando eu falei isso, o menino fez 6 meses no dia 27, que é o dia que ele nasceu. 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. 27. O que é que acontece? Fez 6 meses. Aí eu falei com uma pessoa que ia para o monte sempre comigo na época. Pastor Jaime, o senhor pode ir consagrar esse menino comigo lá no monte? Posso. Vai eu, o senhor e mais 2, porque subir o monte com ele vai doer meu braço. O braço vai travar. Aí eu troco com vocês. Aí subiu eu, ele, uma ovelha dele, do pastor Jaime, e minha esposa. 4, 6. E um menino com 6 meses. Só que 2 noites antes, uma pessoa que eu não conhecia, não sei como soube que eu ia levar o menino no monte. Aí a pessoa veio e me procurou 2 dias, me achou. E disse: uma mulher lá do Jomafa, não leve esse menino no monte. Por quê? Eu tive um sonho que um bicho vinha e mordia seu filho. Eu disse: o filho não é meu, eu fiz a promessa que se ele vivesse até 6 meses eu ia levar. Se o bicho morder, mordeu, mas eu vou levar. Aí ela cortou o laço, está repreendido, não sei o quê. E tu pode pular, tu pode cortar teu laço, pode o que for. Tu é profeta, eu sou também. Deus mandou eu vir aqui, sua teimosia você vai ver. Eu digo: certo. Tu é profeta, eu sou profeta, não lhe conheço. E esse filho não pertence mais a mim, porque 2 eu perdi, esse nasceu. E lá no monte eu consagro e acabou. A partir dali ele é de Deus, não é mais meu. E a gente foi. Aí subimos nós, joguei o óleo no menino. Você sabe que 9 horas da manhã em ponto a gente chegou lá. Botou o menino na pedra, joguei óleo na cabeça dele. Quando eu estou jogando óleo, fez assim, ó. Deu risada, balançou as pernas, os bracinhos para um lado e para o outro, refletiu uma luz sobre ele. O homem já tinha uma certa idade, o homem chorou, aqueles homens choraram de se embolar em cima da pedra. Disse eu e a mãe dele carregando aqui, ó. Se ele é a mãe dele. Aí pronto, chegou
12, 13, 14, mais ou menos assim. Um dia eu chamei ele em casa e disse: só você entra na presença de Deus e faz o que Deus quer, o Deus vai te levar. Você está entendendo? E eu e a mãe dele, a gente olhando desse jeito. Levou. Você tem que ter consciência do que é e do que... Eu não podia ter filho. Pedi um filho a Deus. Deus deu. Não deu, acabou, é dele. Perder para o mundo é que não pode. A disputa é Lúcifer e o diabo. É Lúcifer e Deus, o diabo e Deus. Ou um vence, ou outro vence. Que a alma dele, Deus fica com ele. Agora ficar vendo atrás de trio elétrico, micareta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele sabe disso, toda hora eu falo para ele, ou fica na presença. E tem muita mãe que faz desse jeito. Pai é difícil, mas eu tenho visto muita mãe fazer. Muitas mães que eu converso dizem, ou Deus, ou ele fica com Deus, ou que Deus leve. Agora, coisa ruim é você perder, saber que está enterrando um filho e foi para o inferno. Então você tem que ser a mãe como essa mulher aqui foi corajosa. Eu quero meu filho na presença de Deus. Eu quero meu filho com o Senhor. Tudo aqui é passagem. Pode ser advogado, médico, pode ser o que for. A eternidade, cadê você lá perto dele ou ele perto de você? Você num lugar... Que situação é essa? Uma pessoa chegar no céu e não encontrar seus parentes lá. Você já pensou nisso? Por isso todo choro aqui, toda vigília aqui, todo jejum aqui, toda oração aqui. Você mãe, você fica na presença de Deus. Você busca a Deus, faça qualquer sacrifício para que Deus te dê teus filhos com essa promessa. Os filhos são a herança do Senhor. Para que você deite e durma com sua consciência tranquila. Uma consciência cristã, tranquila. Eu deito e durmo com a consciência tranquila. Você tem que entender isso. Isso aqui é apocalipse que eu estou falando. Isso aqui é final de tudo. Isso aqui é Bíblia profunda. Todo mundo que você lê aqui foi provado na fé. Todo mundo. Estou lhe mostrando aqui uma mulher que foi provada na fé. Deus, Ele nos usa assim. Ele está no seu santo trono. A terra está debaixo do estrado de seus pés, diz a Bíblia. E Ele fica de lá, vendo. Olha para um, olha para outro. Eu vou fazer isso com esse, vou fazer isso com aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Num jogo de xadrez, Deus vai lá, movendo as peças dele, com a inteligência dele. E você tem que entender que antes do seu filho ser seu, ele é de Deus. Quando você se apossa de uma coisa e diz, esse filho é meu, esse filho é meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, Deus não tem direito a ele, porque você está pegando o filho 100% para você. Eu queria que todas as mães viessem aqui. Eu queria que minha mãe subisse aqui no altar. A minha mãe viesse aqui. As mães venham aqui. Seus filhos vão vir aqui daqui a pouco, seus filhos adultos, porque os bebês estão lá. Pastora Cássia está aqui. Cadê suas filhas? Está aqui? Cadê? Ela, chega aqui. Conversando com a pastora Cássia esses assuntos. Pastora Cássia chegou aqui um dia: bispo,
Eu fiz um negócio lá em casa, não sei se foi certo. O que foi, pastora? Peguei uma roupa da minha filha, cortei toda. Peguei uns negócios lá na casa dela, minha casa, estava lá na minha casa, joguei fora. Umas religiões. Deu um comando lá na minha casa. Foi você. Eu nem lhe conhecia. Ou tudo ou nada, né, pastora? As duas já estavam aqui, você não. A professora lá sendo sua mãe. Eu sei da história toda. Pastora Cássia tomou uma coragem. Aí minha mãe fala assim, olha o que minha mãe fala, que tem coragem de beber, mamar em onça, como é, minha mãe? Tinha coragem de mamar em onça. Hoje realmente eu não preciso. Minha mãe é paraibana, gente. Paraíba não é brincadeira, não. Na verdade, eu vou dizer uma coisa a vocês. A minha esposa falou isso comigo hoje. Que muitas coisas que eu venci na vida foi ensinado por minha mãe. Muita coisa. Muita coisa. Eu vejo aqui mulheres guerreiras nessa igreja. Eu vejo aqui mulheres que vocês, biblicamente falando, não podem estar na linha de frente. São pastores, eu sou bispo. Mas não existe igreja sem a força de mulheres. E não existe igreja sem a força de mães. A dor de parto que vocês sofreram é a dor que vocês têm quando oram. Vocês sabem o que é gerar um filho, vocês sabem o que é nascer um filho, vocês sabem o que é lutar por um filho, lutar por uma filha, e vocês sabem o que é lutar por um sonho. Vocês sabem o que é orar para que Deus deixe a sua família de pé, seus filhos de pé, para que o mal não toque nos filhos de vocês. Muitas vezes um homem não sabe orar como vocês oram. Um homem não tem um sentimento que vocês têm. O homem não sabe tocar o coração de Deus como vocês sabem. Eu quero que vocês, mães que estão aqui, não tenham só seus filhos como mães, mas que vocês possam ter os pastores dessa igreja como seus filhos. Eu namorava com minha esposa, a mãe dela evangélica. E Deus deu uma visão para ela. Por isso que eu falei de visões e sonhos aqui em Atos, o último versículo que eu li. Eu era um drogado executivo, eu não era tatuado, o cabelo não era grande. Eu usava droga nas festas, bebia e levei a filha dela para os lugares que ela nunca deveria ter ido. As festas, os carnavais, as micaretas. Eu, sendo mãe, ia dizer: se retire da minha porta, que eu não quero você namorando com minha filha. Só que Deus mostrou para minha mãe, para minha sogra. Me via eu pregando num lugar muito grande, uma multidão. A partir desse dia ela começou a orar por essa revelação, por esse sonho. Ela me aguentou as madrugadas, deixando a filha dela na porta, 3, 4 da manhã, dormindo fora, uma menina criada na igreja. Ela aguentou e suportou, porque Deus deu uma revelação a ela. Eu vou pedir a Deus agora que Deus traga vocês, mães, debaixo de uma revelação. Que Deus traga vocês, mães e esposas, debaixo de uma unção, de uma revelação, para que vocês não andem pelo que vocês vão ver, mas que vocês andem pelo que Deus lhe mostrou. Para você andar pela visão de Deus, para você andar pela revelação de Deus, para você andar pelo que Deus está colocando dentro do teu coração,
porque você vai ser uma coluna forte dentro da tua família, dentro da tua casa, para salvar teus irmãos, para salvar sua mãe, para salvar seu pai, para salvar quem quer que seja, perto ou longe de você. Deus vai manter você numa estrutura profunda, de revelação, de uma unção, de graça. E quando você disser assim, meu Deus, eu não tenho mais forças, você vai ver Deus renovar a tua força. Você vai ver Deus te dar graça. Você vai ver Deus Deus não vai nunca querer que você desista do seu casamento, dos seus filhos, enquanto seu marido trabalha, enquanto seu marido produz, enquanto seu marido às vezes não está tendo atenção no assunto, mas você está focada, e Deus vai usar você poderosamente. E esse versículo, a Bíblia diz que você, sim, sábia, vai manter a sua casa de pé, vai colocar a sua casa numa estrutura. Você não é tola. Eu repreendo qualquer tolice na vida de vocês. Qualquer tolice na vida de vocês está repreendida em nome de Jesus, porque a tola destrói a casa e a sábia edifica. Vocês vão edificar um casamento maravilhoso, vocês vão edificar filhos maravilhosos, vocês vão edificar coisas tremendas, porque o sonho de Deus vai estar no coração de vocês.